Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo, uma queda forte, inclusive, aí para a soja nos primeiros vencimentos, algo superior aí a 20 pontos, e a gente quer, obviamente, entender o que aconteceu, o que mudou no mercado, depois de um relatório que acabou dando a esperança de volta aí para os 14 dólares por bushel. Quem traz mais detalhes para a gente, quem nos ajuda nesse entendimento, é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica de comercialização e principalmente essa dinâmica de precificação. Hoje uma queda, como eu disse, importante lá em Chicago, justificada por que fundamentos, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, como tu colocou, a gente teve um USDA que, de certa forma, foi considerado neutro, embora o USDA tenha trazido aí ajustes positivos de produção e de estoques americanos, né, no quadro dos Estados Unidos. O número veio os números vieram dentro do esperado e foram ajustes muito pequenos. Eu acho que o grande ponto de atenção do relatório foi realmente os números para a safra sul-americana. E aí o USDA fez também o que o mercado esperava. Trouxe cortes na safra da Argentina, do Paraguai, do Brasil, cortes importantes, inclusive. Brasil aí menos 5 milhões de toneladas, Argentina menos 3 milhões, Paraguai menos 2, se não me engano. Então são cortes que trazem uma sustentação, né? Eu acho que o relatório foi neutro porque teve esse viés aí no quadro americano que foi negativo, né, pelo aumento da produção, mas do outro lado a gente teve esse corte na produção sul-americana aí que trouxe suporte. E eu acho que hoje, basicamente, o mercado continua olhando naturalmente, né, depois do relatório do USDA, continua olhando para o clima na América do Sul. E hoje, especificamente, a gente vem aí nos últimos 2, 3 dias tendo uma melhora climática, uma melhora de previsão climática para a América do Sul, com destaque para a Argentina. E eu acho que o mercado aproveitou aí tanto essa questão de melhora climática aí, como já vi um pouquinho puxado próximo de 14 para ter uma correção negativa em cima disso, né, em cima de um fundamento também. Então, mas eu acho que isso não muda muito a cara do mercado, Alex. Eu acho que o viés continua mais positivo do que negativo. A gente tem, obviamente, como eu falei, uma melhora climática que traz um certo alívio, pode trazer um certo alívio para os problemas que a gente está vendo na Argentina e no sul do Brasil, mas a gente precisa de mais clima positivo para a gente mudar essa tendência aí de um mercado suportado por problemas climáticos, porque a gente destaca, né, por exemplo, no sul do Brasil, o Paraná está começando a colheita e a maior parte das perdas é irreversível. Rio Grande do Sul ainda tem, obviamente, muita água para passar embaixo da ponte, mas a gente tem um clima muito seco, né? A gente vem de um clima muito seco com problemas nas lavouras. Na Argentina, a mesma coisa, embora a gente tenha um desenvolvimento um pouquinho mais tardio, tanto no Rio Grande do Sul como na Argentina. Então, se voltar a chover, né, se as previsões se confirmarem e a gente tiver aí um mês de fevereiro, por exemplo, mais úmido, a gente tem uma esperança de daqui a pouco ter perdas minimizadas na Argentina e no Rio Grande do Sul. Mas isso precisa acontecer. Então, eu acho que hoje foi um movimento mais pontual em cima dessa melhora climática e, obviamente, o mercado vai continuar olhando para isso. E eu acho que para mudar essa tendência positiva de Chicago, para Chicago realmente voltar a cair com mais força ou mudar essa tendência, como eu coloquei, eu acho que só uma grande melhora climática para o mês de fevereiro e, por enquanto, não é o que os mapas estão apontando. Quer dizer, essa previsão de volta das chuvas deu uma certa tranquilidade para o mercado, deu uma baixada de bola, enfim, mas o importante é isso que você está falando. O jogo não está jogado ainda, é preciso a confirmação de novas chuvas para o mercado se definir. Exatamente. Primeiro, a gente tem 2 mapas, né, de 7 e de 14 dias, que são os mais confiáveis nesse momento, obviamente de curto prazo. Esses 2 mapas estão apontando para a umidade, principalmente na Argentina, e um pouco no Rio Grande do Sul, um pouco no sul do Brasil. Em se confirmando essas chuvas, naturalmente o mercado pode perder um pouquinho mais de força. Mas, obviamente, na próxima semana o mercado já vai olhar lá para fevereiro. E aí os mapas ainda estão apontando para pouca chuva em fevereiro, embora ainda seja cedo, esses mapas podem mudar. Então, como eu falei, eu acho que, resumidamente,
o mercado só vai engatar um movimento mais forte de queda ou de ajustes negativos, ou mudar a tendência, que hoje ainda é de alta para mim, se os mapas de fevereiro começarem a trazer chuva também. Então, por enquanto, não é o que está mostrando. Então, eu acho que é um movimento mais pontual aí em cima desses mapas para 7, 14 dias, que é o que a gente tem hoje. Essa queda de 20% hoje, por exemplo, já precifica o mercado, o atual momento do mercado? Desculpa, queda de 20%? De 20 pontos, desculpe. Ah, tá, de 20 pontos, sim. Eu acho que sim. Eu acho que já precifica essa tendência de chuva, né, que os mapas estão apontando. Obviamente que o mercado vai trabalhar também com seus suportes técnicos e tudo mais. A gente está, por exemplo, na posição spot que está mudando já, mas um 13,65 é fundo para curto prazo, talvez 13,50 pode ser. E para cima o objetivo sempre é a retomada dos 14. Então eu acho que sim, no curto prazo, acho que já está precificada essa chuva aí. Possivelmente deve aparecer na Argentina e no sul do Brasil. Muito bem. Bom, vamos então avançar um pouquinho e falar do que está acontecendo, principalmente na Argentina e no sul do Brasil, e por que esses países, ou essas regiões, no caso sul do Brasil, são foco ainda do mercado, Luiz. No caso da Argentina, existe risco de perda significativa da safra por lá? Sem dúvida. Bom, primeiro é que nós somos o foco, né? O sul do Brasil e a Argentina, porque a gente está no ano de Laninha, é o segundo seguido. E historicamente a gente não costuma escapar de 2 anos seguidos de Laninha. Ano passado a gente escapou, né? Com alguns pequenos problemas isolados no Paraná, alguma coisinha assim, mas nada muito sério. Na Argentina pouco problema também. E nesse ano, segundo ano seguido, a gente não está escapando. A gente vê que os mapas, desde da virada de novembro ali, pioraram bastante e a falta de umidade se confirmou, tanto no sul do Brasil quanto na Argentina, embora, como eu falei, a Argentina está finalizando o plantio, então tem tempo para recuperar, né? O mês-chave para a Argentina, os meses, são fevereiro e março, então ainda tem tempo para recuperar. Mas os mapas estão apontando para pouca chuva em fevereiro e março também. Então, em se confirmando essa falta de umidade, a gente vai ter uma quebra possivelmente grande na Argentina. Eu acho que ainda é cedo para falar em quebra de mais de 10% na Argentina, até mesmo no Rio Grande do Sul, eu acho que é um pouquinho cedo para falar em quebras acima de 10%, porque, como eu falei, se voltar a chover, pode ter uma recuperação, mas em se confirmando esses mapas aí que estão muito feios, né, para a Argentina e para o Rio Grande do Sul no mês de fevereiro e março, aí a gente vai ter perdas de 2 dígitos e aí a gente pode ter realmente perdas bem relevantes na safra da Argentina e do sul do Brasil. E a gente sempre lembra, né, Alex, por que anos de Laninha são anos que chamam mais atenção no mercado, são anos que trazem mais volatilidade, né, com relação ao mercado climático sul-americano? Porque a gente está falando do sul do Brasil, a gente tem 2 dos 3 maiores estados produtores, Paraná e Rio Grande do Sul, e quando esses estados quebram, a safra brasileira sofre perdas relevantes. E a Argentina, naturalmente, por ser o segundo maior produtor da América do Sul e o maior exportador de subprodutos, né, de farelo e de óleo, também tem um impacto bastante relevante em Chicago, e anos de Laninha também costumam ser anos de problemas produtivos na Argentina. Então ficou claro, Argentina e Rio Grande do Sul têm potencial de recuperação com a retomada das chuvas, obviamente, por isso os mapas climáticos são tão importantes e vão dar esse norte aí para a precificação lá em Chicago. Mas e no caso do Paraná, Luiz? A safra do Paraná já está dada, pode se recuperar ainda com mais chuva, pode perder mais se parar de chover, enfim. O Paraná, como você colocou aí, é um estado importante também na produção, né? Infelizmente, Alex, no Paraná eu acho que a gente não tem como melhorar mais, não. Se a gente tiver o retorno de chuvas, né, ou chuvas mais relevantes aí, eu acho que o máximo que acontece é a gente parar de ver uma piora, né, parar de aumentar as perdas. Eu acho que pode segurar as perdas aí. Dificilmente a gente vai ver melhora, né, até porque a gente já está começando a colheita nesse momento, a gente deve estar com 5% já colhido no Paraná, e inclusive está se adiantando a colheita para as perdas não aumentarem, né, tem isso também. Então, eu acho que a safra do Paraná já está praticamente dada, digamos assim, e se mudar alguma coisa, eu acho que só pode mudar para pior. Para melhor, eu acho muito difícil. Ainda é cedo não, mas ainda existe uma dúvida com relação ao tamanho da perda, né? Eu acho que
a gente pode trabalhar talvez com uns 25%, 30% hoje e essa perda pode aumentar. Do Paraná. No Paraná. E eu acho que só a colheita, de fato, vai nos mostrar a realidade, né? Que a gente tem algumas realidades distintas. Eu acho que o oeste paranaense realmente está muito feio, mas algumas outras regiões vão colher até bem. Então, eu acho que a colheita só vai nos mostrar realmente se vai ser 30, se vai ser 35, se vai ser mais. Mas eu acho que menos que isso, ou melhora com relação a essas perdas já dadas, eu acho que é difícil de acontecer, mesmo que a chuva retorne. O fato é que essa questão climática acabou gerando uma certa incerteza por parte dos produtores. Como é que está a comercialização, Luiz? Está andando pouco. Embora eu acho que assim, o que a gente percebeu nas últimas semanas é que, como os preços continuam firmes, né? E agora, só nessa semana, a gente teve alguns ajustes negativos por conta de Chicago, aí, que está um pouquinho mais fraco, e por conta de um câmbio, principalmente, mais fraco, né? Que a gente teve algumas sessões negativas. Os preços continuam suportados, continuam encontrando suporte, tanto no disponível quanto na safra nova, até porque prêmios estão compensando na safra nova essas perdas de câmbio de Chicago, de alguma forma. Então, os preços continuam interessantes e isso chama atenção. Então, produtores do centro-oeste, do sudeste ou mais do norte do país aproveitaram um pouquinho mais, mas ainda poucas negociações novas. E no sul do Brasil, pouquíssimas negociações com safra nova, exatamente pelas dúvidas que os produtores estão tendo com relação a quanto eles vão colher. Isso naturalmente faz o produtor gaúcho, catarinense, paranaense ficar mais retraído, porque ele não sabe se ele vai colher perdas de 30% ou perdas de 50% na sua lavoura. Então, ele vai mais devagar na comercialização, mas eu acho que o ponto positivo é que os preços estão compensando, a gente tem preços muito interessantes, e mesmo com as quedas recentes aí de Chicago de câmbio, os preços continuam encontrando suporte. Hoje a gente está falando de um câmbio aí de um real de 5,50, né? Um dólar de R$ 5,52, para ser exato, e queda expressiva de 20 pontos lá em Chicago, e ainda assim a gente tem níveis bons de preços sendo praticados, né, Luiz? Graças aos prêmios, como é que estão os prêmios? Os prêmios eles estão trabalhando do jeito que eles devem trabalhar, né? Compensando Chicago. E claro, a gente sempre, quando a gente tem um panorama de possíveis perdas produtivas, como é a situação atual, e boa parte das perdas já definida, como é o caso do Paraná, naturalmente os prêmios ficam mais sensíveis para cima, né? Então é o que a gente está vendo. Eles estão compensando as perdas de Chicago e do câmbio, estão encontrando suporte aí também nesse possível problema produtivo brasileiro, e então eles estão trabalhando aí em níveis bem interessantes aí para a safra nova também. É óbvio que quando a gente tem a colheita, né, a partir do momento que a gente começar a ver volumes mais expressivos de soja brasileira entrando no mercado, naturalmente o prêmio sente um pouquinho. Mas essa sazonalidade de entrada de safra pode ser minimizada de alguma forma, e tende a ser minimizada por essa colheita menor, esses problemas produtivos aí no sul do Brasil, que podem diminuir a produção brasileira. E a gente tem ouvido muito falar também, inclusive, de uma concorrência das próprias indústrias, né? O próprio mercado interno, que tem hoje uma margem positiva dos seus derivados aí, farelo e óleo principalmente, e aparentemente elas estão propensas aí a disputar essa primeira soja que está aparecendo aí no mercado, né, Luiz? Sem dúvida, a gente já está vendo uma concorrência entre as tradings, né, que mandam para fora, e a indústria brasileira, a indústria de mercado interno, né? Tanto que a gente já tem um line-up aí com mais de 3 milhões para janeiro, é um nível bastante elevado para janeiro de exportações, e aí a gente tem que ver as trades indo atrás dessa soja aí, da primeira soja, para poder honrar seus contratos aí. Obviamente, talvez a gente não exporte tudo, até por um pequeno atraso na colheita, talvez, mas isso vai ser jogado para fevereiro, para março, e os níveis vão crescer a partir de agora, então essa concorrência, naturalmente, a partir da entrada da safra, só cresce. Legal. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado e justificando essa queda aí de mais de 20 pontos dos primeiros vencimentos para a soja lá em Chicago hoje. Vamos aos preços, então. Vamos ver
como estão as negociações, como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. O março, a 13 dólares e 77 centos por bushel, fechou com uma queda de 22 pontos mais 25. O maio, 13 dólares e 86 centos por bushel, 21 pontos e meio de baixa. O julho, 13,94, perdeu 19 pontos e meio. Agosto, perdeu um pouco menos, 16 pontos e meio, a 13 dólares e 74 centos por bushel. Isso é a soja. A gente tem também a movimentação para o milho, que também foi outro produto que perdeu forte hoje. O março, 5 dólares e 86 centos por bushel, 12,25 de baixa. O maio, 5 dólares e 89 centos por bushel, 11,75 de queda. O julho, 5,87, caindo 11 pontos. E o setembro, 5,66, 5 dólares e 66 centos por bushel, 4,5 de baixa. E para finalizar, a gente mostra para vocês também o trigo. Vamos lá. Trigo também encerrando com quedas fortes. O março, 7 dólares e 45 centos por bushel, perdeu 12 pontos mais 25. O maio, 7 dólares e 48 centos por bushel, 12,25 de queda também. O julho, 7 dólares e 41, queda de 14 pontos. E o setembro perdeu 14 pontos e meio, fechando aí a 7 dólares e 43 centos por bushel. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.